Gente, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o voto do ministro Alexandre de Moraes, que anulou todo o procedimento de instrução e julgamento do caso conhecido como Mari Ferrer, né? Eu vou ler aqui o resumo do próprio STF, tá? Do caso concreto, é o seguinte. O processo conhecido como caso Mari Ferrer chegou ao STF por meio de um recurso que acusou um cara, né, eu não sei o nome dele inteiro aqui, de tê-la drogado e a estuprado em 2018 em uma boate em Jurerê Internacional, Santa Catarina. O acusado foi absolvido por insuficiência de provas em primeira instância e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o recurso, manteve a sentença. No recurso, a vítima sustenta que na audiência em que prestou seu depoimento foi tratada com sarcasmo, ironia, ofensas, humilhações e insinuações sexuais pelo advogado da defesa do acusado, sem que o juiz, promotor de justiça e o defensor público coibissem a conduta, que para ela violou o princípio constitucional da dignidade humana, por isso pedia a anulação da sentença que absolveu o acusado por entender que seu comportamento na condição de vítima, viciado pelas ofensas, teria servido de suporte para a absolvição. Queridos, olha, a gente precisa assistir isso juntos, tá? Porque isso aqui não acontece só em casos sexuais, mas muitos juízes condenam pessoas como se nada fosse e absolvem outras também como se nada fosse, baseados em simples preconceitos, né? Então, assim, e nesse caso foi absurdo, né? Foi simplesmente absurdo. E eu imagino como a menina deve ter ficado depois do cara ter sido inocentado e ela humilhada durante as instruções de julgamento. Então eu acho que é muito importante nós assistirmos isso aqui junto. Eu acho que vai ser um grande aprendizado para todos, não somente no sentido da justiça sendo feita, mas também no direito, né? Para a gente entender que a dignidade da pessoa humana é o princípio que rege todas as nossas leis, tá? Quando a gente fala de qualquer instituto no direito, a dignidade da pessoa humana ela tá em cima. E como eu já expliquei para vocês aqui outras vezes, tá? A dignidade da pessoa humana ela não é um direito. Dignidade da pessoa não é direito, é um atributo. Ela já nasce com o ser humano. Então a dignidade não é algo que você conquista, que você exige. Não, ela já nasce com você e esse direito ele tem que ser respeitado em qualquer momento da vida, em qualquer situação, né? Então vamos lá, vamos começar a assistir aqui porque realmente já vou colocar direto. O Gilmar Mendes falou muito bem também, tá? Só que eu acho que o voto que marcou mesmo foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, tá? Vamos lá. A nossa decana, a Missa Carmen Lúcia, os eminentes colegas, procurador-geral. Eu coloquei 10% mais rápido, tá? Pra gente economizar um pouco de tempo. Vamos lá. Da República, professor Paulo Gonet. E, presidente, um cumprimento especial ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência falou em nome do tribunal, ressaltando a contribuição, a grande contribuição do ministro Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal e para o país, mas eu não poderia deixar de dizer que é uma grande honra, presidente, um grande orgulho, uma grande felicidade poder fazer parte da mesma bancada que o ministro Gilmar Mendes. Competente, né? Uma pessoa competente, uma pessoa íntegra, uma pessoa inteligente, acima de tudo, uma pessoa corajosa, que expõe o que acha, sempre de forma fundamentada, ouve, pondera e decide. O ministro Gilmar Mendes, ao longo desses 24 anos, não só moldou essa nova face do Supremo Tribunal Federal, mas fortaleceu o Poder Judiciário e fortaleceu tanto no âmbito jurisdicional, com as suas decisões, quanto no âmbito normativo, com as várias e várias contribuições que Sua Excelência deu ao Congresso Nacional. Eu cito aqui as duas leis, 9868 e 9882, que disciplinaram ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, cujo anteprojeto... Gente, por que uma pessoa que falou que
Vitor, ela cometeu suicídio. Não tem nada a ver. A Mari Ferrer, ela tá até hoje, né? Ela inclusive cursa Direito. Ela é mestranda em Direito, se não me engano. Não tem nada a ver. Eu acho que a pessoa se enganou aí. O projeto, diríamos assim, é do ministro Gilmar Mendes. Então, parabéns, ministro Gilmar Mendes, já reeleito no 2 mandatos, 12 mais 12, e pleiteando mais 12. Mas isso nós vamos aguardar ainda. Parabéns, e reitero aqui a grande honra, não só de ser seu colega, mas de ser seu amigo também, ministro Gilmar. Eu cumprimento todos aqueles advogados e advogadas que ontem fizeram sustentações orais, doutor Júlio Fonseca, doutora Dora Cavalcante, doutor Carlos Nicodemos, doutora Silva Chaquian, doutor Gustavo Chalfun, doutora Maria Fernanda Cunha, doutora Rebeca Gonzalez, doutora Gabriela Casarini. Presidente, como ontem no relatório eu já disse e foi dito aqui da tribuna, essa Suprema Corte manifestou-se no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão constitucional sobre a inadmissibilidade, nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, das provas resultantes de desrespeito comissivo ou omissivo aos direitos fundamentais da vítima, notadamente sua dignidade e honra, pelo magistrado e demais atores processuais durante a realização dos atos instrutórios nos processos por crimes sexuais. E essa repercussão geral, presidente, trata não só da questão da nulidade numa prova produzida em desrespeito aos direitos fundamentais, o que a Constituição, no artigo 5º, inciso 56, denomina provas ilícitas e traz a sua inadmissibilidade no processo, mas também discute nos termos da ilicitude, quais as consequências também das provas derivadas das provas ilícitas e dos atos processuais sequentes que efetivamente tenham ou não relação direta com as provas produzidas em desrespeito aos direitos fundamentais. Até porque todos sabemos que o devido processo legal deve respeitar o direito da acusação, da defesa e das vítimas também. São as regras processuais estipuladas não só pela Constituição, mas também pelo Código de Processo Penal. Aí, a partir da análise do caso concreto, para chegarmos à disciplina da tese, nós precisamos verificar se houve, num primeiro momento, se efetivamente houve esse desrespeito, ou seja, se a prova produzida na audiência de instrução foi ilícita, e, em sendo ilícita, se foi apta a influenciar o livre convencimento do magistrado de primeira instância e depois do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até porque isso nós veremos ao longo do voto, tanto o magistrado quanto o Tribunal de Justiça de Santa Catarina várias vezes se referem ao princípio do livre convencimento do magistrado ao analisar essas provas. Gente, e já não é a primeira vez, tá, que tribunais lá de Santa Catarina cometem esse tipo de coisa, né? Parece que o pessoal lá, eles são machistas mesmo, né? Parece que os juízes de lá são todos machistas, né? Bem estranho, né? Também, presidente, e isso é importantíssimo, se a audiência de instrução é um meio probatório importante, e principalmente dentro da audiência de instrução, e principalmente nos casos onde há acusação de crimes sexuais, e esse Supremo Tribunal Federal por várias vezes assim já definiu, se a oitiva da vítima é importantíssima, até porque em casos onde há acusação de crime sexual, em virtude da dificuldade das provas, sempre se deu um valor importante aos depoimentos das vítimas. E quero aqui, presidente, desde logo, já ressaltar que
o Supremo Tribunal Federal, e o meu voto, obviamente, em momento algum, nós iremos analisar as provas, iremos analisar o valor de uma prova em relação à outra, mas é essencial para análise do caso, do recurso extraordinário e para análise da tese, é essencial analisar se na produção da prova, se na produção dessa prova, qual prova? O depoimento da vítima. Nessa produção, se foram ou não desrespeitados os direitos da vítima. Se essa prova foi conduzida de maneira correta, se houve humilhação, se houve desrespeito à dignidade, à honra da vítima e, consequentemente, se houve cerceamento à vítima do direito de tentar provar a sua versão dos fatos. Se a vítima foi ou não ridicularizada, se foi ou não humilhada na audiência, consequentemente, a partir da humilhação, a partir da ridicularização da vítima, se o seu depoimento não ficou truncado e, com isso, houve o prejuízo na livre apreciação por... Gente, então, antes de qualquer coisa, né, eu quero saber se todo mundo tá entendendo que o STF aí, ele não tá julgando o caso concreto. Tá? Ele não tá julgando as provas, ele não tá julgando o mérito se o cara cometeu o abuso ou não cometeu o abuso. Não é esse o julgamento. O julgamento é se o devido processo legal foi respeitado e a dignidade da pessoa, no caso a vítima, foi respeitada. E no caso não foi. Vocês vão ver, né? Eles estão dizendo... A reclamante, né, a agravante, né, que chama, ela simplesmente falou o seguinte: olha, em todo momento da instrução processual, eu fui humilhada pelo advogado da outra parte e nenhum dos juízes me defendeu. Parece que eles estavam, inclusive, do lado do cara. E isso vai ser provado aí, tá? Vamos lá. Eles não estão reanalisando provas, não é o mérito. Tanto que a decisão aí foi de o caso começar tudo de novo. Vai começar desde o começo de novo. Tudo de novo, tá? Vamos lá. Por parte dos julgadores. Ou seja, se isso acarreta ou não a nulidade da audiência e, consequentemente, se isso acarreta ou não a nulidade dos atos processuais sequenciais, inclusive sentença de primeiro grau e a decisão de segundo grau. Eu iniciei dizendo e repito, nós temos que partir de uma premissa constitucional. A Constituição, ela afirma no artigo 5º, inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E as provas obtidas por meios ilícitos são aquelas obtidas em desrespeito aos direitos fundamentais. A grande diferença que se faz entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Uma prova pode ser produzida com desrespeito ao direito processual e, eventualmente, ser refeita. Agora, a prova que é obtida em desrespeito aos direitos fundamentais, ela é nula. A prova ilícita é nula. A prova obtida mediante tortura, por exemplo, a prova obtida mediante uma busca e apreensão dentro do domicílio sem mandado de busca e apreensão ou sem uma das hipóteses excepcionais em que a Constituição autoriza o ingresso da autoridade, ou uma prova obtida durante a audiência com humilhação à vítima, com desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, com manipulação, com ofensas, com humilhações. Se isso comprovado estiver, a prova é ilícita. Se a prova é ilícita, consequentemente não pode ser utilizada e devemos ver as consequências dessa inadmissibilidade. Uma vez que esse Supremo Tribunal Federal já definiu há um bom tempo que todas as provas diretamente derivadas das provas ilícitas são ilícitas por derivação. Houve aqui, por um tempo, a discussão
E, num primeiro momento, 6-5, lá atrás, pela inadmissibilidade da derivação da ilicitude. Depois, o Supremo Tribunal Federal, ele adotou a teoria que vem da Suprema Corte norte-americana, os frutos da árvore envenenada, adotou a teoria da contaminação das provas derivadas. E eu cito aqui o momento em que houve essa inversão, e essa inversão... Gente, não precisa nem explicar, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Se a árvore está envenenada, os frutos já estarão todos contaminados, né? Então, se começa lá embaixo, né, na árvore, no início do processo, já começa errado, vai até o final errado, né? Não tem o que prosperar, mesmo que já tenha passado até da própria segunda instância, né? Então, é basicamente isso, né? Acho que não tem muito o que explicar. A versão já tem, diria, mais de 2 décadas. Cito o voto do nosso também sempre decano, o ministro Celso de Mello, que diz claramente, abre aspas, absoluta invalidade da prova ilícita, infirma-lhe de modo radical a eficácia demonstrativa dos fatos e eventos cuja realidade material ela pretende evidenciar. Trata-se de consequência que deriva necessariamente da garantia constitucional que tutela a situação jurídica dos acusados em juízo penal e que exclui de modo peremptório a possibilidade de uso em sede processual da prova, de qualquer prova cuja ilicitude venha a ser reconhecida pelo Poder Judiciário. Diz e conclui o ministro Celso de Mello, a prova ilícita é prova inidônea. E aí enfatiza na sequência a derivação também das provas ilícitas, aquelas que diretamente são derivadas, e os atos processuais praticados com base em provas ilícitas também são nulos. E essa nulidade, presidente, essa nulidade é absoluta. Essa nulidade pode ser reconhecida a qualquer tempo, porque essa nulidade tem base constitucional no artigo 5º, inciso 56. Mas, nesse caso concreto, nesse recurso extraordinário, e é bom esclarecer, porque ontem várias afirmações foram feitas da tribuna, e nesse caso concreto, o próprio acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisa essa questão da ilicitude, afastando e dizendo, e eu vou mais adiante citar o trecho, dizendo que isso deveria ser analisado, ministro Flávio, isso deveria ser analisado pelos órgãos correcionais. Que não entraria nesse mérito. Ou seja, a questão foi discutida. Repito, não que houvesse necessidade, como reconhecemos, por unanimidade, darmos repercussão geral ao caso. Mas isso consta no acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A partir dessa premissa, devemos lembrar que o Supremo Tribunal Federal vem construindo uma sólida jurisprudência de proteção ao direito das mulheres, inclusive em sede processual. Nós tivemos aqui, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, caso em que o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade no tribunal do júri, se requerer a legítima defesa da... Ó, gente, sempre que ele falar que ele está falando... aqui, ó. Aqui, ó. Sempre que ele falar do artigo 56, ele tá falando disso aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá? Onde tá? 56. Aqui, ó. Aqui, ó. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tá? Vamos lá. Da honra como fato que afastasse a ilicitude dos homicídios. Tivemos também, e agora novamente é chamado o Supremo Tribunal Federal a discutir, a questão do combate à violência à mulher, agora em especial ao tolerar e validar processos em que há pré-julgamentos discriminatórios, atentatórios à dignidade da mulher como vítima em casos sexuais. O presente recurso extraordinário, presidente,
ele guarda inúmeras semelhanças, não é idêntico, mas guarda inúmeras semelhanças, e a ratio decidendi da DPF 1107 se aplica aqui também, a DPF 1107, que foi relatada pela ilustre... Gente, ratio decidendi, se não me engano, é razão de decidir. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, rapidinho. É ratio decidendi. Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Ratio decidendi. Expressão em latim traduzida como razão de decidir, fundamento jurídico essencial, tá? De uma decisão judicial, tá bom? Então, assim, como o que foi decidido, né? Qual a materialidade, como é que o que você usou ali, né, de razão, tá bom? Então, assim, os motivos, né, da decisão. Ilustre ministra Carmen Lúcia. Há peculiaridades que justificam aqui a análise detalhada do tema e a fixação de tese de repercussão geral, principalmente porque na DPF 1107, repito, a ratio decidendi é muito semelhante, mas lá, e eu destaco aqui no voto... Ele tá fazendo uma comparação, ele tá falando assim, olha, a gente pode comparar com o ratio decidendi do outro processo. Então ele está querendo dizer o seguinte, que a razão pela qual foi decidido daquela maneira é muito parecido com a razão que foi decidida essa aqui agora, tá? Então ele está fazendo uma comparação entre processos, tá? É por isso que ele está falando da ratio decidendi, tá bom? Vamos lá. A questão... Posso ir explicando essas coisas de vez em quando, gente? Tudo certo, né? Salientada pela ministra Carmen Lúcia de se evitar vitimização secundária, lá se disse, na ementa da ministra Carmen Lúcia, que ofende os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana a perquisição da vítima em processos apuratórios e julgamentos de crimes contra a dignidade sexual quanto ao seu modo de vida e histórico de experiências sexuais. A ADPF se baseava muito na questão do histórico sexual. Gente, a DPF, quando ele fala DPF, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? É um tipo de processo que é colocado lá no STF, né, para arguir, né? Arguição vem de arguir, vem de você argumentar, tá? Argumentar. Então, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, é um argumento que mostra um descumprimento de algo que é fundamental, né, naquele processo e dos direitos da pessoa, né? Vamos lá. Da vítima que não consta aqui. Não foi isso que na audiência foi de forma tentatória, humilhante, perquirido a questão de histórico sexual, mas foi a questão da dignidade da vítima, da honra da vítima. Então, há aqui uma relação muito grande com tudo aquilo que foi discutido, e discutimos recentemente, discutimos em agosto de 2024, ainda nem 2 anos, e excluir a possibilidade de que elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida, e aqui se adequaria mais, ministro Zanin, ao modo de vida, no nosso caso, aqui no recurso extraordinário com agravo, que isso, se fosse atentatório à dignidade da mulher, geraria nulidade. E lá ficou, na DPF 1107. Ele está explicando o seguinte, gente, na arguição de descumprimento de preceito fundamental que ele está colocando para basear o ratio decidendi que ele está colocando aí, é o seguinte, que já foi decidido pelo STF que o modo de vida de uma mulher não pode ser utilizado para desqualificá-la num momento em que a sua própria dignidade é atingida. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer? Que tem muito cara que antigamente, o próprio advogado ou até mesmo o juiz falava assim, pô, mas você anda com uma sainha curtinha e não quer ser estuprada? É tipo isso, sabe?
Você tá com uma roupa toda sensual e você não quer que o cara te ataque, entende? Então é isso que ele tá querendo dizer, que já existe uma DPF anterior, tá? Que baseia essa razão de decidir que a maneira com que a pessoa se veste ou vive ou tem os seus gostos, independente de qualquer coisa, isso não pode valer de argumento para que ela tenha a sua dignidade da pessoa humana atingida. Tampouco o seu processo possa ser envenenado por isso, entendeu? Então é basicamente isso que ele tá falando aqui, tá? 07, por unanimidade, ficou assentado. O dever do magistrado julgador atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal. Obviamente o caso é anterior à DPF, mas todo discutido na DPF se aplica aqui também para esse recurso extraordinário, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu, com base nas normas constitucionais, a necessidade de conferir máxima efetividade aos direitos constitucionalmente postos e, nos dizer da ministra Carmen, coibir a perpetuação de práticas que impliquem na revitimização de mulheres agredidas sexualmente. E ainda assentou ser dever do magistrado, uma vez que o magistrado é que preside a audiência, preside o julgamento, atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional sob pena de responsabilização. Todos nos recordamos que, a partir desse caso concreto e a partir também do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, houve alterações legislativas importantes que passaram a tipificar o crime de violência institucional, alterando a lei do crime de abuso de autoridade. Eu transcrevo aqui também o teor dos dispositivos, mas exatamente tornando crime a utilização de linguagem, informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Lamentavelmente, ocorre mais do que vinha ocorrendo e ainda ocorre mais do que nós possamos perceber. Alguns casos se tornam públicos. E a partir da pandemia, principalmente, onde as audiências passaram a ser feitas por videoconferência, ministro Flávio, isso foi gravado, isso ficou mais assentado. Porque, olha, nessas milhares de comarcas do interior do Brasil todo, quando o juiz acaba compactuando, seja com o membro do Ministério Público, seja com o advogado ou todos, em se ofender, humilhar a vítima de crimes sexuais, sem nenhuma gravação. Gente, só para vocês terem ideia, eu tive uma audiência de um processo que a juíza falou assim, eu falei assim, bom, agora eu vou explicar o que aconteceu. Aí eu falei assim, olha, lá naquele dia, tal, aí a juíza falou assim, vai logo que eu tenho mais o que fazer. Eu juro pra vocês, a juíza falou isso. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje, vai logo. Só pra vocês terem uma noção. Sem que constasse em ata, era absolutamente impossível se apurar. A partir das gravações, a partir dessa possibilidade, isso passou a se tornar mais público. Isso passou a se tornar público no sentido de que há realmente, e lamentavelmente, há uma cultura de vitimização secundária das mulheres vítimas de delitos sexuais. Isso não é de agora, ministro Toffoli. Quando foi secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo, o nosso ex-presidente Michel Temer, ele criou a primeira delegacia da mulher. E isso foi há mais de 30 anos atrás. Exatamente porque as mulheres, quando se dirigiam à delegacia, várias e várias vezes, elas eram humilhadas. Ou seja, era uma segunda vitimização.
E isso fazia com que preferissem não narrar os fatos, o sofrimento, o abuso sofrido. Isso fez com que se criasse as delegacias da mulher para que fossem atendidas por mulheres, para que a subnotificação diminuísse. E, salvo engano, ainda antes da Constituição de 88. Foi em 93. Bom, e essa vitimização secundária, todos os estudos mostram, infelizmente, ainda apontam que os órgãos de segurança pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário, infelizmente, ainda são, em grande parte, um ambiente hostil para que as mulheres vítimas de violência sexual declarem, procurem e peçam, conforme a lei as autoriza, que os responsáveis sejam punidos. Aqui no 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 90%, presidente, mais de 90% das mulheres entrevistadas pelo anuário demonstraram ter medo de ser vítima de agressão sexual e a partir disso, de levarem o caso às autoridades, com medo de serem mal compreendidas e serem taxadas não como vítimas, mas como elas, as indutoras da violenta agressão que sofreram. Outra estimativa alarmante desse 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública é que apenas, vejam o absurdo, apenas 7,5%, ministro Toffoli, 7,5% dos estupros que acontecem no Brasil são notificados. De cada 100 mulheres estupradas, nem 8 mulheres procuram as autoridades. E dessas 8 mulheres que procuram, várias ainda sofrem novamente a vitimização. Outros dados, aqui em 2023, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também reafirmam, agora de 2023, que a subnotificação é uma regra no Brasil, que aumentou um pouco na última década de 7,5 para 8,5 só de notificações, exatamente pelo medo de serem revitimizadas. E nós sabemos, e o nosso presidente mestre doutor em direito civil, tanto o direito civil quanto o direito penal brasileiro traziam trechos claramente machistas. Mulher honesta. Era possível, ministro Flávio, até 88, o pai deserdar a filha desonesta. Olha. Era possível deserdar os filhos em geral que tentassem matar os pais e a filha desonesta. O que era a filha desonesta para o Código Civil de Bevilacqua? O que é de 1916? A filha desonesta era aquela que, morando na casa dos pais, ela tinha uma vida sexual. Isso era considerado, se o pai descobrisse que ela tinha um namorado e uma vida sexual ativa, ele podia deserdar a herança. Também, até a Constituição de 88, a mulher casada não poderia apresentar queixa-crime se ela fosse estuprada. Queixa-crime, se fosse com grave ameaça, ou seja, ação penal privada, então, sem autorização do marido. O que fez esse Supremo Tribunal Federal, na década de 60, editar a súmula, entendendo que o estupro, em regra, sempre tinha um mínimo de violência, e qualquer violência acarretaria a... Olha, uma Suprema Corte ter que decidir isso, gente. Uma Suprema Corte ter que explicar para as pessoas que o próprio estupro já é a violência. Mas não, o estupro seguido, né, ou com o resultado de violência junto, né? Não, tipo assim, sabe? Inacreditável. Gente, há poucos anos, uma mulher que de repente traísse o marido no relacionamento, ela podia ser morta e o marido alegava a legítima defesa da honra. Isso foi agora há pouco.
Há alguns anos. A transformação em ação penal pública incondicionada para que o Ministério Público atuasse. Então, a questão sexual em relação à mulher, seja no direito civil, seja no direito penal, processual civil, sempre foi extremamente machista. E essa revitimização, lamentavelmente, continua ocorrendo. Essa injustiça de gênero é histórica e perpassa, como acabei de dizer, vários ramos do direito brasileiro. Há o estereótipo de que a mulher foi estuprada porque ela estava de minissaia, ela provocou. A mulher foi estuprada porque ela saiu e bebeu. Ou seja, a transformação da vítima de um dos crimes mais graves que existe, é uma violência física e psicológica contra a mulher, que deixa traumas para o resto da vida, é a transformação da vítima em indutora do agressor, como se ela fosse a culpada. Nós tivemos a oportunidade, como eu disse, de também discutir essa questão do machismo estrutural no direito brasileiro, no julgamento da já citada DPF de relatoria do ministro Dias Toffoli, a DPF 779. À época, em meu voto até me referi que nas ordenações portuguesas a mulher era a propriedade, primeiro do pai, depois passava para a propriedade do marido. E esse Supremo Tribunal Federal, a partir da Constituição de 88, principalmente, que no artigo 5º, inciso 1º, reforçou o princípio da igualdade, e reforçou porque era necessário reforçar o princípio da igualdade, vem previsto desde a primeira Constituição brasileira, de 1824, e mesmo assim se perpetuava a desigualdade de gênero. Constituição de 88, além da clássica menção a que todos são iguais perante a lei, no inciso 1º do artigo 5º disse: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E a Constituição, interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, vem cada vez mais avançando no sentido de afastar toda e qualquer discriminação em relação à mulher, todo e qualquer preconceito de gênero. Nesse sentido, nessa evolução institucional e interpretativa da Constituição, é competência do Supremo Tribunal Federal, na defesa dos direitos fundamentais, apreciar a validade, se há ou não validade dos atos instrutórios realizados no processo que deu origem ao recurso extraordinário, se houve o desrespeito aos direitos fundamentais da vítima. E, para tanto, presidente, há necessidade de verificar se a audiência demonstrou que a vítima, durante o seu depoimento, ou partes do seu depoimento, se ela foi humilhada, se fatos, fotos e comentários machistas foram trazidos, se a própria conduta do advogado do réu foi agressiva, se mediante toda essa humilhação, todo esse desrespeito à dignidade, à honra da vítima, e repito aqui, independentemente do mérito, que não estamos a julgar, se tudo isso foi feito sob o beneplácito, sobre a omissão do magistrado, que deveria, como sempre deve, os magistrados sempre devem presidir e cuidar da ordem durante as audiências. Se houve nessa audiência um processo de revitimização da vítima, a prejudicar exatamente o momento de produção probatória. Se houve esse desrespeito, e se depois desse desrespeito, a consequência desse desrespeito, não só naquele momento,
mas se a consequência desse desrespeito foi uma produção probatória capenga que permitiu, depois, dentro do livre convencimento do magistrado, permitiu, se utilizando dessa audiência de instrução, chegar às suas conclusões. Isso é o mais importante. E não há dúvida, presidente, ministra Carmen, ministros, não há dúvida de que a audiência, ela foi humilhante, que a audiência foi atentatória aos direitos da vítima e que os reflexos dessa audiência foram várias e várias vezes citados, tanto pelo magistrado de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aqui a simples leitura, presidente, de alguns trechos da audiência, que até foram feitas ontem, a simples leitura, ministro Flávio, não poderia demonstrar a forma humilhante como a vítima foi tratada. Então, eu fiz alguns vídeos para que todos se recordem da vergonha que foi essa audiência, seja por parte do advogado, seja por parte do magistrado, que em berço esplêndido deixou transcorrer. O vídeo 1. Obrigado. Ô Mariana, o defensor público juntou agora umas fotos, inclusive essa aqui, que a defesa tinha anexado, ele juntou outras, e você diz que as fotos foram manipuladas. Essa foto sua aqui, você está com o dedinho na boquinha aqui fazendo... Foto que você está com o dedinho na boquinha. Eu vou mostrar para o senhor. A foto que você tá com o dedinho na boquinha foi manipulada. Mano, o bagulho é ataque, né? Não, sim ou não? Uma coisa... Não, tô só Mariana, tá? Foi manipulada? Isso aqui foi. Não. Não, Você Mariana. pegou uma foto que eu estava de biquíni e tirou o biquíni, querendo me fazer... Querendo que eu... Ô, doutor Cláudio, só vamos fazer o seguinte, onde é que está essa foto? Que daí eu comecei por essa. Eu comecei por essa aqui. Ó. Tá no processo aqui, né? Essa foto foi manipulada. O defensor público juntou agora, ela anexou, dizendo que foi manipulada. Você confirma que essa foto foi manipulada, Mariana? Os senhores querem me fazer colocar... Os senhores querem... Simplesmente que eu seja que nem elas, as envolvidas. Mas foto minha desse jeito não tem, pode ter certeza. Isso não é uma conversa de comadre, ela tem que responder a defesa. Percebam a atitude agressiva do advogado. Ô, Mariana, tu tem que ser objetiva, tá? É o advogado. Tu acha que foi O advogado é o que está falando de forma agressiva. Nem delegacia de polícia ou delegado O promotor já faz isso. enviei para o Dr. Tauser para serem anexadas. Essa foto foi anexada pelo Dr. Tauser. Essas fotos foram anexadas. Então, essa foto aqui especificamente foi manipulada? Senhor, exatamente nesse vídeo, o senhor mudou o sentido real. Não, eu estou perguntando. Excelência, eu não vou dar, né? Doutor, só não dá para ver direito aí a foto. O senhor puder dizer a folha aqui? Eu tenho 7 fotografias aqui. É só ler. Essa foto foi manipulada? Percebam agora o respeito que o advogado tem por mulheres, daqui a pouco. Leia, por favor, o que está escrito. As folhas 33, 32. Eu não vou ler nada, estou te fazendo uma pergunta. Eu não sou seu empregado, não vou ler. É isso que o senhor queria que eu fosse, né? É isso que o senhor queria que eu fosse. Olha só, Mariana, chega de bate-boca. Eu vou falar bem sincero aqui para ti, ó. Vou bem objetivamente, ó. Eu vou mostrar a página aqui do meu Esse que está falando é o juiz agora, o de máscara. Eu que mostro. Mano, vocês estão percebendo como o juiz tá falando? O cara nem parece o juiz, esse aqui, ó. Esse que tá aqui, ó. Ele nem parece um juiz, gente. Totalmente despreparado. E aí tu vai. Ó, essa é a página 3332 do processo. Se tu tiver o processo eletrônico aberto, tem acesso. Se tu não tiver, é essa que eu tô te mostrando. Tá? Tá escrito aqui fotógrafo aqui. Sim, eu coloquei essa porque ele anexou essa foto em específico, mas as outras que ele manipulou... Mas a pergunta é dessa foto. Essa em específico eu não disse sobre manipulação, eu disse sobre pergunta, que é mudar o real motivo da foto, dos fatos, e querer falar, deduzir alguma coisa, isso se chama... O cara tava descontextualizando. O que tem a ver as fotos com isso?
que tem a ver? Não, mas não estou perguntando de outra foto, estou perguntando dessa. A pergunta é dessa foto. Sim, uma foto tem muito manipulação aqui relevante. ou... Eu não disse que tem manipulação nessa foto, Não excelência. tem. Então não nas tem. outras. Entendi, tá bom. Tem a Essa palavra. foto aqui foi manipulada, excelência? Essa foto aqui foi Qual é manipulada? a folha, doutor, dessa aí? Muito bonita, por sinal, o senhor disse, Para né? um pouquinho aqui, por favor. Assédio moral contra mim. Tu viu o que o cara falou? Foto muito bonita, por sinal. Mano, os caras são uns loucos, gente. Veja, o advogado ainda se dá o direito de comentar que está muito bonitinha na foto e a vítima ainda tem que dizer que isso é um assédio moral. Pode continuar, por favor. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Ô, Mariana, não vai dar, tá? Uma filha do teu nível, graças a Deus. Olha, E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Que você falou na minha filha, não. Doutor Gastão, vamos... Mano, o bagulho é qualquer nota, velho. É inacreditável uma audiência dessa. Inacreditável. pode parar um pouquinho. E o juiz não só não presidiu, como quando o advogado fala que não é empregado dela e não vai ler para fazer a pergunta, o juiz se substitui ao advogado e ele faz a leitura. Ou seja, uma vergonha, né, para o judiciário e para a ordem dos advogados do Brasil. Trecho 2, por favor. Obrigado. São criminosa e todos os envolvidos são criminosos. O senhor sabe muito bem disso, por isso que meu processo não anda do jeito que deveria andar, porque, igual eu falo, se fosse um Zé Galinha, ele já estava preso. Por que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo, todos vocês. Já não é a explicação. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Cara, ele tá falando que a mina, o choro dela é simulado e falso. Cara, o bagulho é agressivo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter. O juiz tá fazendo o que aqui, gente? O juiz tá aqui, tipo assim... Ele nem parece juiz, parece um cara lá aleatório no meio do bagulho. Ô, Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema. Em momento algum, o juiz advertiu o advogado. Doutor, excelentíssimo, eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Mas se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato sobreassado, como eu tô sendo tratada como uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Não, o seu crime é querer... Eu nunca cometi crime contra ninguém. Ô, Mariana, nós vamos fazer uma pausa, tá? Eu vou me manter calma pra gostaria de respeito. Ô, Ricardo, pode pausar aí, tá? Pode pausar. Pode pausar. Eu só vou fazer um pedido, Mariana. 2 pedidos. Vamos pro próximo. Operação criminal. Tu tá processando café pedindo R$1 milhão, Mariana? Eu quero os meus direitos. Porque eu não tenho vida mais, eu não tenho trabalho mais, eu não tenho casa mais, eu sou sustentada pela minha família, eu estou com síndrome do pânico. Ela muda a conversa. Eu perguntei se ela está processando café por R$1 milhão, não perguntei o motivo. Sim. Mas perguntei. Ela quer debater comigo e depois chora. Aí chora, né? Mano, Você cara afirma que nunca escroto. viu ser drogado no Café de la Musique quando trabalhasse lá. Mesmo assim, tu afirma em diversos posts que foi dopada e estuprada por uma máfia que vende a virgindade das meninas para os frequentadores milionários. Como é que essa máfia sabia que determinada menina era virgem para vender, Mariana? Tu foi a primeira vítima dessa máfia? O doutor pode ver que as minhas amigas compactuaram e me negaram socorro. Fica óbvio. Então é isso que eu perguntei, excelência. De novo? É isso que o senhor perguntou. Faz parte dessa máfia, Mariana? Oi? O acusado faz parte dessa máfia que vende virgens? O estuprador faz parte, sim. Cadê as provas dessa máfia? Você tem? O doutor pode ver que, inclusive, o Café de la Musique respondeu, né? A moeda verde. Tem aquela Operação Chabu. Todas as organizações criminosas, inclusive o doutor era advogado deles, né? Oi. Essa tua conversa pode impressionar tudo do Instagram. Ó, de tá novo, falando com o juiz, com o promotor, não tem ignorante aqui que vai acreditar nisso que tá falando. No Instagram, tu pode com essa conversa aqui, tu tens que responder. E não adianta chorar. Não adianta chorar. Chorar pra mim não é contra-argumento. Cara, que bizarro, mano. Você diz que bebeu água com limão na hora do almoço e gin no começo da noite. Vamos pro próximo. Mariana, tu reclama da justiça que ele tá solto.
mas toda hora tu fala que tem prova. Por que você não apresentou as provas aí, então, para que a justiça, segundo a sua ótica, seja feita? Eu envio por e-mail, só que infelizmente quase nada é protocolado. Aí eu não sei o que fazer, eu envio para todos que eu tenho o e-mail, para todos que estão com processo e que podem protocolar. A Defensoria Pública, o promotor, o delegado, o IGP. Mas que conspiração, hein, Mariana? Que coisa, hein? A ironia. Próximo. Mariana, tu reclama da... Como é que uma pessoa que está dopada, drogada, sem consciência, como é que ela tem as emoções de reclamar com os amigos, de dizer que foi abandonada? Justamente por isso, doutor. Porque a pessoa simplesmente, ela tem um lapso temporal. Ela só lembra da última coisa que ela... Por exemplo, eu só lembrava dos meus amigos comigo. Não, mas você eu não tinha noção. Se eu tivesse noção do crime que tinha acontecido, logicamente eu tinha chamado a minha mãe, a polícia. Tá tão óbvio isso, que tá tão claro. Não está claro. Que mulher que quer perder a virgindade, que se guarda por 21 anos para perder a virgindade com um desconhecido nesse lugar, pelo amor de Deus, doutor? Não tem jeito, doutor. Não adianta rodear. A conversa não é essa. A pergunta não é essa. Os fatos são esses. Não, aqui você tá para me responder, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com o aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida, hoje... Nem réu por tráfico é tratado assim. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros? Manipular essa história de virgem... Então, vamos voltar aqui, porque essa questão aí são... A questão de alegação, a gente decide depois, aí nas alegações finais, aí vão analisar isso em sentença. Só para postar, essa última foto que ela mandou, o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando dedinho, daqui, e com posições... Não, quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali... Posições ginecológicas. Daí a foto. Só tem ali, é o site... Cara, posições ginecológicas. O que é isso? Seja lá o que isso queira dizer que ele falou. Posição ginecológica do quê? Editorial Guilherme Lima, Cacupé... Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, estão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não pode que é freira. Mano, esse advogado, ele tá rebaixando a menina. Tipo assim, até mesmo uma menina que... todas as meninas gostam de tirar foto, né? Foto assim meio de modelo, tal. Pô, eu tenho filha, minha filha gosta de fazer isso também, acha legal. Gente, ele falando que isso é posição sexual. Mano, esse cara é um doente. É que ele, o próprio advogado, vê sexualidade em tudo, né? Ele vê sexo em tudo, né? Deve ser um louco. Por que você apagou essa foto, então? Por que você... Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Excelência, eu acho que já está bastante claro. Tá bem, obrigado. Cara, o cara não é advogado. Ele tá fazendo ali julgamentos pessoais, coisa absurda. Claramente, então, a humilhação, o desrespeito, nem que fosse ré, a vítima nem que fosse ré, a pessoa deveria ser tratada com tamanho desrespeito. Nós aqui já anulamos em habeas corpus em relação a réus tratados com menos desrespeito do que a vítima, o que mostra o total despreparo desse advogado, a vergonha que deve ser para a família desse advogado, para a mãe desse advogado, e se tiver filhas, a vergonha que deve ser essa atitude profissional lamentável e criminosa. Ministro Alexandre, nos autos ontem foi aludido, só porque, a meu ver, isso é importante não para o caso, mas sim para a compreensão das consequências. Há uma alusão de que o juiz sofreu uma advertência, uma censura, algo assim no CNJ. E o promotor e o advogado sofreram alguma sanção, só por curiosidade? O juiz sofreu uma sanção de censura. O
o promotor, infelizmente, lamentavelmente, o corregedor-geral, à época do Ministério Público, abriu o procedimento administrativo disciplinar e depois ele recorreu e foi arquivado no plenário do CNMP. O advogado não tenho a ciência se ele foi advertido ou não. Então, esse primeiro importantíssimo ponto, não há. O Carlos Jean falou assim: Victor, isso não é caso de perder a carteirinha, porque isso é carteirinha, né? Carteirinha da OAB, não? Querido, eu mostro aqui toda hora advogados fazendo coisas absurdas. A OAB não tira a carteira de ninguém. E vou falar uma coisa pra você, querido Jean. Sabe o que mais tem no Brasil? Sabe o que mais tem no Brasil? Políticos condenados por corrupção, improbidade, das mais diversas, são advogados e não perdem a carteirinha. É o que mais tem. Tá cheio de advogado condenado por corrupção e continuam com a sua inscrição na OAB. Eu acho que deveria ser automático um advogado que foi condenado numa ação de improbidade automaticamente perder a sua função de advogado. É o mínimo, né? Mas a OAB não. Porque a OAB quer o quê? Ela quer mensalidade. A OAB quer mensalidade. Ela não quer saber da qualidade dos advogados. Quer saber da mensalidade. Tá? E se você tira um membro, não paga mais a mensalidade, né? Não há nenhuma anuidade, né, que seja. Uma dúvida de que houve total desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, houve revitimização, houve um tratamento cruel, desumano, com total anuência do promotor. O promotor, pelo jeito, estava de férias na audiência. Eu fui membro do Ministério Público, é vergonhoso isso. Há um trecho, eu nem coloquei para não cansá-los tanto, em que o promotor pede a palavra, depois de todas essas agressões, ele pede a palavra só para falar para o juiz: olha, nós temos que esclarecer para a vítima que nós estamos aqui, mesmo na pandemia, é o único caso de réu solto que nós estamos julgando. E aí o juiz faz um discurso: olha, a senhora tem que ver que nós estamos aqui nos dedicando, estamos trabalhando aqui na pandemia, o único caso de réu solto. É vergonhoso. É vergonhoso. A forma como a vítima foi tratada durante a audiência. Agora, essa humilhação, essa discriminação, esse atentado à dignidade da vítima, ela resultou em reflexos probatórios? Óbvio que sim. Óbvio que sim. É só ver como atua o juiz perante o advogado e nada faz, para verificar. E eu percebi durante, né, a exposição, o ministro Fux olhou para mim e disse: não deixa ela omissão falar. E parcialidade. Isso mostra que o depoimento da vítima, o depoimento dela foi totalmente cerceado. E se o depoimento for cerceado, e aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é absolutamente pacífica, e do Superior Tribunal de Justiça e de todos os tribunais, ou quase todos, depois desse julgamento do país, se consolidou que a palavra da vítima tem uma importância muito grande. Óbvio, deve ser analisada todas as provas, em consonância com as provas. Mas a palavra da vítima nos crimes de natureza sexual deve ter grau de relevância maior. Agora, se a palavra da vítima não foi permitida, se houve cerceamento na palavra da vítima, se cada vez que a vítima falava, ela era humilhada pelo advogado, há outros trechos em que ela se refere às câmeras, pedindo, ela também ficar quieta. Ou seja, não houve um depoimento lícito da vítima. Se uma das provas mais importantes em crimes sexuais é o depoimento da vítima, nós temos aqui um problema. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a audiência é nula
porque uma das mais importantes provas em crimes sexuais, essa prova é uma prova ilícita. Essa prova ela foi obtida em desrespeito total aos direitos fundamentais da vítima. Só por isso, ou tanto por isso, eu já anularia todo o processo a partir da audiência. Porque uma das mais importantes provas, ela foi desvirtuada, ela foi colhida mediante humilhação, mediante preconceito. Obviamente, todos os atos processuais sequenciais são nulos. A sentença, o acórdão, mesmo que tivessem disfarçado e não citado nada disso. Não citado a audiência, os depoimentos, mas não foi isso que aconteceu, presidente. Não foi isso que aconteceu. O réu foi absolvido por falta de provas. Tanto em primeira quanto em segunda instância, ministro Flávio, o magistrado e o desembargador relator disseram que autoria e materialidade comprovadas, que ficavam na dúvida se foram atos libidinosos diversos da conjunção carnal ou conjunção carnal, uma vez que o sêmen encontrado no vestido dela deu que era do réu. Não houve perícia que afastasse o crime. O réu recorreu pedindo para alterar o motivo da sua absolvição, para inexistência de crime. Isso foi afastado pelo tribunal. O juiz e o desembargador várias vezes disseram que, em virtude dos depoimentos serem colidentes, eles precisavam absolver. Não houve perícia, qualquer que seja, afastando. Houve uma perícia dizendo que foi feita bem depois, dizendo que ela não estaria em situação de vulnerabilidade. Só que na audiência ela tenta explicar o que foi e também não deixam. E eu trago aqui várias, para não cansá-los também, vários trechos que mostram exatamente isso. Mostram a importância que seria no livre convencimento do magistrado. Queridos, olha, eu quero agradecer aqui, aproveitar esse momento para agradecer o Tupinambá, tá? Porque hoje eu não vi eu tentei até, eu estava procurando aqui os superchats dele e eu acabei não conseguindo ver os superchats do Tupinambá. Ele disse que mandou 4 e eu acabei não lendo. Então eu estou pedindo desculpas aqui publicamente por eu não ter lido, tá, os superchats do Tupinambá. Eu não vi e eu peço desculpas, tá bom, querido? E ele escreveu assim: Victor, nós ajudamos o canal se defender do assédio judicial que você sofre. Agora, quem ajudaria naquele momento esta menina a se defender desse terrorismo judicial patético, imoral e covarde? Querido Tupinambá, só para você entender, vocês me ajudam muito, né, a custear a equipe técnica, né, jurídica aqui do canal, justamente para eu poder ter uma chance de defesa bem feita lá nos processos. Mas eu vou falar para você, querido, o que ela sofre ali, obviamente eu não sofri na mesma proporção, porque o que ela sofreu ali é uma humilhação de cunho sexual, que é um negócio absurdo, né, tipo assim, que não dá nem pra gente imaginar. Mas eu já sofri várias humilhações em várias audiências, tá? Juízes me tratando absolutamente mal e tratando foragido como se fosse santo. Mas o processo era tão absurdo que eu acabei vencendo. E ainda tem alguns para finalizar. Mas eu já passei cada momento, você não tem ideia de cada momento que eu já passei péssimo em audiências, tá? E geralmente, né, isso geralmente acontece na primeira instância, né, que são as audiências de instrução, e também algumas decisões tomadas em segunda instância, coisas absurdas, tá? Então, assim, eu sei o que ela tá passando, não na mesma proporção que ela, com outros motivos, mas eu sou prova viva de que isso é absurdo, tá?
Eu já passei por muita coisa absurda já. Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui que eu não li. O Hernani Batista, querido, ele falou assim: a minha pergunta é simples e direta. Como ainda não estão presos? Exatamente, é complicado. O judiciário parece que tem uma barreira ali, né? É complicado demais. E queridos, é o seguinte, Tupinambá, depois se você puder, me manda as perguntas do teu superchat, porque eu procurei pra caramba aqui e não consegui ver depois no replay do chat, tá? Então depois, se você puder, me dá uma força aqui pra eu tentar ler o teu superchat, tá bom, querido? E desculpa, tá? Eu não ter conseguido ler os seus. Um beijo no teu coração, querido. Vamos lá. E depois do tribunal, a importância que seria um depoimento correto, seja efetivamente para absolver, seja para não absolver, mas um devido processo legal. Doutora, muito obrigada. É questão de fato? Sim, por favor. Relator, muito Vossa brevemente. Senhoria está pedindo a palavra? Estou pedindo a pois palavra não, pode com ser o olhar manifestar. e o eminente relator. A palavra é pedida à presidência. Claro, eu estava aguardando para não interromper o voto. A advogada passando por cima da fala do presidente, a advogada também tem que entender uma coisa aí, né, gente? A advogada fala, eu queria pedir a palavra, quando o presidente, fala, a palavra é sua, né, você fala, né? Aí não tem diferença, tá, gente? Juiz, advogado, mas passando por cima, parece que ela tá afoita ali, né? Vamos à questão de fato. Duas questões de fato pontualmente, dado que acabamos de assistir várias cenas da audiência, então apenas 2 esclarecimentos, eminente ministro presidente. A tese aqui era de estupro de vulnerável. Portanto, quando Vossa Excelência afirmou que não existia laudo ou que o laudo foi elaborado muito depois, apenas reforço que as perícias, tanto de alcoolemia quanto o exame toxicológico, foram colhidos naquela mesma madrugada e o resultado é depois do material colhido. É uma observação relevante para ficar registrada. Da mesma forma, essas cenas terríveis selecionadas por Vossa Excelência, eminente relator, e última questão de fato, já vou retomar o meu posto, porque, como eu disse, represento aqui o recorrido, não o advogado, nem o juiz, nem tampouco o promotor que participaram da audiência, mas essa parte da inquirição veio após o primeiro dia, que havia levado 1h30 de depoimento da recorrente. Aqui a defesa tem o seu papel de não chamá-la de vítima, dado que ainda existem decisões absolutórias que afastaram a existência do crime, absolveram o recorrido. Então, apenas para registrar que nessa altura ela já havia sido inquirida pelo Ministério Público e representada pela Defensoria Pública naquela ocasião, eminente relator, pela primeira 1h30. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Obrigado, Vossa Senhoria. Obrigado, presidente. Todos nós, com certeza, lemos, né, o processo e sabemos das 2 inquirições, doutor. A decisão, como eu disse, é que... Sapatada, né? Alexandre de Moraes não deixa passar nada, mano. Ela querendo explicar o processo de um caso de repercussão geral, gente. Eles têm que ter as teses muito completas, gente. Meu Deus do céu, cara. É cada gente corajosa ali que não é brincadeira, né? Queridos, olha, eu quero agradecer muito a Ivone Amoroso, tá? Porque ela acabou de mandar aqui um superchat muito, muito, muito generoso. E ela fez uma homenagem aqui ao Xandão. Ela colocou Xandão maravilhoso. É isso, Ivone. E tem gente que ainda, por amor ao Bolsonaro, falam mal do Alexandre de Moraes, inventam coisas e tentam imputar ele pechas absurdas, né? Tipo assim, pessoas doentes, né? É absurdo. Apontou autoria e materialidade e ficou em dúvida. Vejam, a decisão em momento algum afasta a questão, as decisões afasta a questão de vulnerabilidade. Não afasta a questão, fica em dúvida, tanto que é por absolvição
por ausência de provas. A sentença, presidente, já começa, eu comentava com o eminente procurador-geral, já começa com um absurdo. O juiz dizendo que, como o Ministério Público pediu absolvição, ele não pode condenar, que ele está vinculado a isso, quando nós aqui já decidimos. Na verdade, nunca houve uma decisão nesse sentido, sempre mesmo, mas já começa. Daí o juiz vai, apesar disso, e aí ele vai e começa. Trecho da decisão, abre aspas, não se desconhece que há provas de materialidade e da autoria, pois o laudo pericial confirmou a prática de conjunção carnal e ruptura iminal recente, que é a alegação, até chorando, da vítima. Gente, o próprio juiz disse que houve o rompimento do ímen depois de ter feito uma perícia. Depois de uma perícia, ela teve que passar por uma perícia. Ela mesma disse, chorando, que estava se guardando. Foi estuprada. E o juiz, apesar de, olha o absurdo, falou que não tem prova. Mano. A vítima dizendo que era virgem. Repito, há provas de materialidade da autoria, pois o laudo pericial confirmou a prática da conjunção carnal e ruptura iminal recente. Também não se ignora que a ofendida havia ingerido álcool. E daí que ele ingeriu álcool, mano? Cara, é inacreditável. Então, quer dizer, ingeriu álcool, pode fazer o que quiser. Mano, que absurdo! Contudo, pela prova pericial e oral, produzida pela prova pericial e oral, ou seja, o balanceamento da prova oral feita naquela audiência, considero que não ficou suficientemente comprovado que a vítima estivesse alcoolizada ou sob efeito de substância ilícita a ponto de ser considerada vulnerável, de modo que não pudesse se opor à ação do... Meu Deus! Ele alegou que foi consentido porque ela que tinha que provar que ela não estava vulnerável. Como é que vai provar que ela não... Mano, é inacreditável, inacreditável. Réu. Aí continua. Queridos, o Tupinambá, ele tinha mandado hoje à tarde... os superchats falando sobre o terrorismo que ele passou na madrugada com o alarme da Defesa Civil, sem chuvas, como mora a 46 quilômetros da rodovia e a 18 em linha reta da usina nuclear de Angra. Imagine o terror que passei. Ah, entendi, Tupinambá. O Tupinambá disse que ele ficou extremamente assustado com os avisos da Defesa Civil, né, por conta de um hacker que invadiu lá o sistema, né, e realmente, agora eu entendi o teu ponto, querido, que você mora perto da usina nuclear e realmente é complicado, né, um acidente desse tipo. Mas eu acho que vão achar o cara, eu acho que de uma forma ou outra vão conseguir achar o cara. E na boa, não dá pra entender, né, como uma pessoa tem interesse em fazer um negócio desse. É inacreditável. Mas a gente só tem que esperar, né, Tupinambá? Criminoso vai ter em todo lugar, né, infelizmente. Obrigado, viu, querido? Um beijo no teu coração e desculpa não ter lido o teu superchat de hoje. Num trecho que claramente está valorando a versão da vítima dada em depoimento. Ou seja, significa que aquele depoimento viciado a partir de uma tortura moral feita à vítima, isso afetou o livre convencimento do juiz. Ademais, além do resultado negativo dos laudos periciais, tirando o relato da mãe da vítima, agora o que importa, o relato das demais testemunhas vão de encontro aos fatos articulados na peça acusatória e principalmente frente à versão apresentada pela vítima. Valoração numa prova viciada, pela ofensa à dignidade da vítima. Ainda, num outro trecho, que mostra que houve essa valoração de uma prova ilícita. Embora consabido que a palavra da vítima reveste-se de
substancial importância em crimes dessa natureza, a valoração do relato há de se partir do cotejo de outros elementos constantes dos autos, ou seja, fez a valoração do relato. E ainda... E aqui, novamente, é importante salientar que não estou analisando o mérito. Estou analisando que o juiz, efetivamente, na sua decisão, dentro dos princípios do livre convencimento do juiz, analisou o depoimento da vítima. E afastou o depoimento da vítima, que em crimes sexuais tem um valor importante. E esse depoimento foi feito com violação aos direitos fundamentais. Então, o juiz não disse, olha, isso não foi importante. Não, ele foi afastando item a item. Sendo assim, diz o juiz ainda, a meu sentir, o relato da vítima não se reveste de suficiente segurança ou verossimilhança para autorizar a condenação do acusado. Ou seja, ele simplesmente se baseou naquele depoimento onde ela estava totalmente humilhada, desamparada, para dar o seu veredito. Tá tudo ilegal aí, é tudo nulo. Ou seja, aquele relato, a partir de humilhação feita, o juiz recebe essa prova e analisa essa prova. A prova ilícita não pode fundamentar uma decisão judicial. E o próprio juiz continua, em que pese seja de sabença que a jurisprudência pátria é dominante no sentido de validar os relatos da vítima como prova preponderante para embasar a condenação em delitos contra a dignidade sexual, nos quais a prova oral deve receber validade maior, constata-se também que dito testemunho precisa ser corroborado por outros elementos de prova, o que não se constata nos autos em tela, pois a versão da vítima deixa dúvidas que não lograram ser dirimidas. Lógico, o ministro Fux foi muito atento, não deixava ela falar. Um depoimento mediante humilhação, e o juiz aqui claramente diz, ela deixou dúvidas que não lograram ser dirimidas. E ainda, continua, no intuito... O Moeb Soibeon, queridos, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, pela reação da bolha bolsonarista ao falso alarme da Defesa Civil, parece ter sido um gatilho para o questionamento a outros sistemas eletrônicos, como uma urna eletrônica. Exatamente, assim, eles vão utilizar tudo que é invasão. Invadir um banco. Se invadir um banco, podem invadir a urna. Se invadir a Defesa Civil, pode invadir a urna. Mas é ridículo, né? Porque assim, é tudo narrativa, porque a urna não tem conexão, né? É triste, querido. A gente sempre, qualquer coisa, eu já falei que eles se agarram em pedra para ver se flutuam, né? E eles gostam da autoconfirmação, né? Eles são uma galera assim que eles se masturbam entre si intelectualmente, né? Eles são estranhos, né? Os bolsonaristas são meio bizarros, né? Intuito de resolver celeumas como esta, convém mencionar que o Código de Processo Penal adotou o princípio do livre convencimento. Ou seja, dizendo que analisou e afastou o depoimento. Se analisou e afastou uma prova ilícita, essa prova tem que ser refeita. A sentença é nula por derivação. Não há provas contundentes, diz o juiz, a não ser a palavra da vítima, sendo que a dissonância entre os depoimentos colhidos na fase judicial conduzem à dúvida quanto à autoria dos fatos narrados na exordial acusatória. De novo, veja, é o 12º trecho que ele analisa o depoimento da vítima, uma prova colhida com infringência aos direitos fundamentais. E no voto do relator, a mesma coisa, senhor presidente. Ele repete que, abre aspas, o magistrado entendeu que as provas colhidas na instrução geraram dúvidas quanto à dinâmica dos fatos. Repete a questão do livre convencimento do juiz. E fala, de fato, a palavra da vítima tem peso para sustentar uma condenação quando respaldada com outras provas, o que, segundo o magistrado, não ocorreu. De novo, análise da palavra da vítima.
De modo diverso, diz o desembargador relator, do alegado pelo assistente da acusação, o magistrado entendeu que a palavra da vítima, de novo aqui, mesmo dotada de especial relevância, confrontada aos demais elementos de prova, apresentou inúmeras inconsistências. Houve análise da palavra da vítima, o que ensejou fundadas dúvidas, levando à absolvição. O próprio acórdão também afasta uma absolvição por inexistência de crime. Aqui, entendeu, pela falta de provas, principalmente pelas dúvidas e inconsistências no depoimento da vítima. O acórdão diz: destaco que os laudos periciais comprovam a conjunção carnal e o rompimento himenal recente, além da presença do material genético do acusado nas roupas íntimas da vítima. E aí vem e analisa o comportamento da vítima depois. Ainda diz: a vítima, a ser ouvida em juízo, apresentou narrativa semelhante àquela retratada na fase pré-processual, no sentido de que foi abusada sexualmente, mas não lembra dos fatos, uma vez que teria ingerido involuntariamente substância alucinógena que retirou sua consciência. Valoração, novamente, do depoimento da vítima. Então, são trechos e trechos onde há essa valoração. Sabe-se, diz o desembargador relator, que crimes cometidos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume fundamental importância quando o seu relato encontra consonância com os demais elementos de prova. Para analisar se encontra consonância com os demais elementos de prova, essa prova deve ser produzida sem os vícios que nós vimos na gravação. Repete aqui que o laudo pericial de conjunção carnal atesta que houve mantença de relação sexual em data próxima aos fatos. Ainda diz do material achado e volta ao relato da vítima. O relato da vítima sobre o ocorrido refere o estado de vulnerabilidade, afirmando não se recordar de qualquer contato de ordem sexual. Aliás, a vítima reforça esse estado de inconsciência. Porém, e aqui, ou seja, rebate o que a vítima disse num depoimento viciado, a prova colhida no curso da persecução penal não apresenta a mesma segurança. Óbvio, como foi colhida, ficaria difícil. Diz o relator agora: ao contrário, revela-se nebulosa e contraditória em diversos pontos, abrindo brecha para inúmeras dúvidas e incertezas sobre os fatos. Continua dizendo: em que pese a relevância da prova pericial para a elucidação de crimes, ainda que se pudesse considerar controvertidos os laudos periciais, isso só reforçaria a dúvida, uma vez que a prova oral se mostra inconclusiva. Nova análise da prova produzida com desrespeito aos direitos fundamentais. Analisando de novo as provas e os depoimentos, diz: assim, com base na prova pericial, a versão apresentada pelo acusado de que não manteve cópula vagínica com a vítima desfalece, diz o desembargador. Não há como rejeitar, sem sombra de dúvidas, que ocorreram atos de cunho sexual entre a vítima e o acusado. Incertezas persistem se houve realmente a conjunção carnal entre eles ou apenas atos libidinosos. Todavia, mesmo que reconhecida a cópula vagínica, o tipo penal atribuído ao acusado exige a vulnerabilidade da vítima, circunstância não comprovada no processo. E segue. A denúncia teve como ponto de partida o quê? O depoimento da vítima. Então, novamente, entra na questão do depoimento da vítima. Nossa, obrigado por lembrar, Vera, querida. Obrigado por lembrar. Gente, eu me empolgo aqui na live, eu vou assistindo e eu mesmo esqueço. Queridos, a única maneira dessa live continuar de pé é se vocês ajudarem a live. Hoje é dia 20. Hoje inicia aquela arrecadação mensal para que nós possamos deixar em dia a nossa assessoria jurídica. Então, quem puder, ajude aqui. É nesse Pix. Você pode usar a câmera do seu celular, né? Você vai lá no aplicativo do banco,
bota a câmera aqui e ele vai perguntar o valor que você vai ajudar. Ou você pode usar esse telefone aqui como Pix. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, você ajuda com quanto você puder. Todo valor aqui é muito bem-vindo. Porque realmente pessoas que colocam a cara como eu aqui, mesmo estando junto com vocês, eu sou muito atacado pelas vias judiciais, né? Vocês sabem disso, vocês têm me acompanhado todo esse tempo, vocês conhecem todas as pessoas que publicamente até, né, falavam que me processaram, né? Então, realmente, sem uma defesa boa, eles conseguem prejudicar pessoas via judicial. E a gente até hoje está resistindo bem, ganhamos tudo até agora, mas ainda faltam alguns e deixar a nossa assessoria jurídica em dia é indispensável para esse programa, tá bom, queridos? Eu agradeço muito. E se você quiser ajudar com um pouquinho mais para que eu possa tirar um prolabore digno desse trabalho jornalístico que eu faço aqui diariamente com vocês, também será muito bem-vindo, tá bom, queridos? Obrigado de verdade. Deixa eu atender um telefonema aqui, tem alguém me ligando do Rio de Janeiro, vamos ver quem é. Alô? Alô? É o cachorro? Isso? Nossa senhora, cara, eu sou carioca, mas eu moro em Minas Gerais. Sim. Tenho 18 anos e minha mãe aqui, ela te assiste todos os dias. Todos os Que dias. legal, manda um beijo pra ela, legal. E a gente adora você. Eu liguei só pra te mandar uma força. Todo dia a gente tá com você. Legal. Você tá ao vivo com a gente? Você tá ao vivo com a gente aqui vendo o Xandão? Cara, pior que eu não tô. Ah, tá. Não, mas é só pra te avisar que tá todo mundo te escutando aqui, a gente tá ao vivo. Beleza, obrigado. Tá bom, querido? Grande abraço. Obrigado pela ligação, querido. Obrigado pelo carinho. Manda um beijo pra mãe aí. Valeu, abraço. Tchau. Obrigado, tchau. Vamos lá, gente. Bora. Ainda diz o acordo que se tem em alta conta o depoimento da vítima, sua versão Hernani, um beijo. Obrigado pela ajuda, viu, querido Hernani? Um beijo pra você. dos fatos apenas ressoa nas declarações de sua genitora. Nova análise do depoimento da vítima. Já estou quase encerrando, presidente. A dúvida sobre a vulnerabilidade, no acordo ela é apontada, apesar dos laudos periciais, a partir do confronto de depoimento da vítima, de testemunhas, de imagens fornecidas pela PM, que várias vezes a vítima tentou dizer que faltavam imagens, foi cortada no depoimento, tentou esclarecer e acabou sendo humilhada e ridicularizada pelo advogado, total omissão do juiz. Ainda diz o desembargador relator, pelo que se colhe do depoimento da vítima, não se pode precisar em que momento ingeriu a possível... Alô? Oi? O Victor? Isso, é o Vitor que tá falando. Diga aí, como é que tá, beleza? Tenho muita vontade de falar contigo. Legal, querido. De onde você fala? Eu sou aqui do Ceará, Camusim. Ô, querido, beleza. Tô louco pra conhecer o Ceará aí. Quem sabe um dia eu vou pra aí. Aí aparece um dia aqui, ó. A região aqui é praia. Eu sei. Eu quase cheguei aí. O ano passado eu fiz uma viagem até... Eu fui até a Paraíba, mas não cheguei até o Ceará, mas logo eu chego. Eu sei. Eu sempre tô aqui te ouvindo direto. Tá com uns 2 anos, 3 anos, sou teu fã. Que legal, obrigado, querido. Obrigado. Outro dia que eu não tenho muito tempo, eu trabalho mais à noite, essas horas da noite, Sim. eu tô acompanhando. Sim, Victor, sabe o que é, Victor? A partir de agora do começo do mês, eu vou te dar uma ajuda aí, um pixinho pra tu. Ô, querido, eu não tenho... Obrigado. Te agradeço muito, querido. Eu fico sem graça aqui, que vocês ligam pra me elogiar, eu fico meio sem graça aqui. Obrigado, viu, querido? Te agradeço. Eu vejo teu esforço aí, debatendo esse bolsonarista aí, eu vou te dar uma ajuda aí, viu? Obrigado, te agradeço muito. A ajuda de vocês é essencial aqui pro canal continuar. Então é isso, querido. Um beijo no teu coração e te agradeço pela ajuda, te agradeço muito. Pois tá bom, viu, Victor? A partir do dia 1º eu te ajudar. Pois tá beleza. Tá bom. Pois tá ok. Tá bom, aí, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Me manda o WhatsApp depois, tá bom? Manda um oi pelo WhatsApp. Tá beleza.
Valeu, até mais. Tchau. Que legal, né, gente? Que carinho maravilhoso. Muito bom. Vamos lá. Possível substância. Ou seja, gente, começou a chuva aqui. Eu tô escutando o barulho da chuva. Não há nenhuma dúvida de que tanto a sentença quanto o acórdão, exatamente porque a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal diz que em crimes sexuais o depoimento da vítima tem uma valoração maior, eles analisaram esse depoimento viciado e foram afastando. Então, houve análise de uma prova ilícita. A análise da prova ilícita fundamentou a absolvição por falta de provas, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. Consequentemente, tanto a sentença quanto o acórdão são nulos. E aqui, diz o desembargador, referente à alegação de que a vítima foi humilhada em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, é necessário pontuar que o Poder Judiciário catarinense, ao longo de toda a sua centenária história, sempre se pautou pelo combate à violência contra a mulher. Certo ainda que os órgãos correcionais competentes estão analisando a conduta de todos os envolvidos no referido ato judicial, não sendo possível, neste julgamento, realizar juízo de valor quanto ao ocorrido, mesmo porque a competência desta Câmara se limita aos fatos narrados na exordial acusatória e aos pedidos exalados nos recursos. Então, o tribunal tinha conhecimento e analisou também essa questão. E ainda diz o acórdão. Outro sim, embora o assistente da acusação tenha mencionado o referido fato em seu recurso, ou seja, tenha mencionado o referido fato. Então, não há dúvida. Como eu disse, ao meu ver, não haveria nem necessidade, porque a prova ilícita é uma prova nula, poder ser reconhecida a qualquer momento. Mas houve, por parte do assistente da acusação, a menção e o próprio tribunal afastou com um argumento, devido ao respeito, que a competência dessa Câmara se limita aos fatos narrados na exordial acusatória e aos pedidos exalados dos recursos, ou seja, a prova ilícita faz parte da competência da Câmara, mas afastou. Se afastou é porque analisou. Então, presidente, eminentes colegas, volto a dizer, sem fazer qualquer juízo de mérito sobre... Gente, eu quero agradecer aqui imensamente, tá? Muito, muito. Por favor, gente, coloquem muitos corações, porque o Moeb Soebeon, ele é uma das pessoas que mais ajuda essa live. Ele sempre que liga aqui, ele faz participações maravilhosas. Ele sempre coloca comentários muito pertinentes. Eu quero agradecer muito porque o Moeb Soebeon, ele ajuda não somente a live aqui de uma forma financeira, com o seu suor, mas como também contribui de forma intelectual maravilhosa. Um grande beijo, Moeb. Obrigado por tudo e obrigado por essa generosidade dessa ajuda, viu, querido? Um beijo no teu coração. Te agradeço demais. Vamos botar coraçãozinho, gente, por favor. Muitos corações pro Moeb aí, por favor. A palavra da vítima, os depoimentos, as perícias, não é o nosso papel aqui em recurso extraordinário, nem tampouco valorando as coincidências ou contradições que o juiz em primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina utilizaram a partir do depoimento da vítima para absolvição, mas não há dúvida que houve uma prova colhida com respeito aos direitos fundamentais, houve uma prova ilícita, o depoimento da vítima, e essa prova ilícita foi uma das importantes provas utilizadas pelos julgadores para absolvição. Dentro do livre convencimento do juiz, eles várias vezes, o juiz em primeira instância, 12, 14 vezes citou o mesmo número o desembargador relator. Então, aqui não há como manter a rigidez da sentença, seja da sentença de primeiro grau, seja do acórdão. Houve conduta comissiva por parte do advogado e omissiva por parte do juiz e do membro do Ministério Público durante a instrução. Houve violação concreta à dignidade, honra, intimidade, privacidade e integridade psicológica da vítima durante a audiência. Houve ou deixou de existir, porque foi uma ausência de atuação adequada do magistrado para prevenir, interromper ou reprimir a prática abusiva, e essa conduta tem aptidão para
comprometer a regularidade do processo, a espontaneidade, a liberdade do depoimento prestado pela vítima, que é uma prova essencial nos crimes de natureza sexual. Diante disso, presidente, aqui declaro ilícita a prova, o depoimento colhido durante a instrução, por desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, consequentemente a audiência de instrução é nula, e em se baseando nessa audiência de instrução, obviamente a sentença e o acórdão são nulos. Dou, portanto, com base no artigo 21, parágrafo 1º do regimento, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para declarar a nulidade da audiência em que ocorreu a oitiva da vítima, bem como todos os atos processuais subsequentes, inclusive as sentenças de 1º e 2º graus nos autos número tal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E para determinar o retorno dos autos ao Poder Judiciário catarinense, para que nova instrução seja realizada com um substituto legal do juiz e o substituto legal do membro do Ministério Público, porque não é possível que nenhum dos dois possa retornar essa instrução. Então, nova instrução com nova decisão de 1º grau e a sequência normal do regular devido processo legal. E proponho a fixação da seguinte tese para fins de repercussão geral. São inadmissíveis, nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal e, consequentemente, nulas as provas resultantes de desrespeito comissivo ou omissivo aos direitos fundamentais da vítima, notadamente sua dignidade e honra pelo magistrado e demais atores processuais durante a realização dos atos instrutórios nos processos por crimes sexuais, bem como todas as demais provas e atos processuais que delas diretamente derivarem. É o voto, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, que, portanto... Meu, que voto é esse, cara? Maravilhoso. E já deixou a tese pronta. Maravilhoso, gente. Olha, eu precisava passar isso aqui, porque eu precisava viver isso aqui com vocês, como eu sempre faço, tá? Porque é mais uma decisão, gente, que fica para a história do judiciário, né? E foi unânime, né? Então passou unânime aí e é muito bom.